Boa noite, sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, eu vou passar os recados da casa para vocês. Nós temos palestra todos os dias. Quem quiser passar no plantão, é só chegar meia hora, 20 minutos antes da palestra. Quem for receber passe à distância por algum parente, algum amigo que não esteja podendo vir, também tem que passar no plantão, fazer o cartãozinho. Na área social, estamos atendendo agora 90 famílias. Eu gostaria de agradecer a ajuda de vocês e lembrar que, para esse mês, os alimentos que nós mais estamos precisando são arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. São 700 quilos de alimento por mês. Falar também sobre o nosso trabalho social com moradores de rua, entrega de lanches. Quem quiser conhecer, é só vir aqui aos sábados, às 17 horas. É legal participar, conhecer. E quem ainda não faz o Evangelho no lar, quiser instruções, também pode procurar o nosso plantão, que eles vão passar as instruções de como fazer. É muito bom para harmonizar o lar, a casa e as pessoas que moram também, os familiares. É muito bom fazer uma vez por semana. Falar da nossa viagem, ainda tem ingresso. A viagem para Araxá, Sacramento, 7 e 9 de setembro. O valor é R$ 900, pode ser parcelado em 4 vezes, de 225. Está incluso transporte em ônibus de luxo, hospedagem e refeições. Lá vai ter uma série de passeios em Araxá, em Sacramento. Vão conhecer a Casa do Caminho de Araxá, do Tadeu. Vão passar pelo Grande Hotel, também em Araxá, Fonte da Dona Beija. Assim, todo mundo que vai fala que é uma viagem muito proveitosa, muito legal. Acho que é só isso, né? E agora vamos fechando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos deixar tudo lá fora. Vamos nos ligando ao Pai, aos amigos do plano superior, entrando em sintonia, para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Que possamos cada vez mais aprender e evoluir. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra hoje é com meu amigo Mauri. O tema é No Exame do Perdão. Bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela internet. Na realidade, a gente fala em palestra, né? Mas acho que é um bate-papo, tá? É um bate-papo para a gente... eu acho que a gente tem sempre que, dia a dia, procurar aprender um pouquinho, né? E eu queria falar para vocês... esse tema é interessante que a gente fala muito em perdão, né? Está muito na nossa boca. A gente fala, eu perdoei, eu já perdoo. E a gente, às vezes, acaba esquecendo, realmente... de fazer um exame do que é o perdão, né? Do que é as coisas que nos ofendem, quem nos ofendeu, quem é ofendido realmente, as nossas intenções, as nossas ações, né? E o texto é tão interessante que começa assim, né? Que aos olhos de Jesus, ele já acha, ele é tão assim, tão bom com a gente, que ele começa o texto assim, ó. Observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma convincente, se o vosso irmão agiu contra vós, né? E o Chico Xavier, né, que veio através do André Luiz, ele diz isso, que Jesus ele já olha na condição de que a gente está sempre sendo ofendido e não o ofensor, né? Então a leitura de Jesus é tão pura para a gente, até nas nossas ações, que ele acaba já falando, né, foi pego da Bíblia, e se fala, se o vosso irmão agiu contra vós. Então, ele nos coloca nessa situação mesmo, que a gente realmente está sempre sendo ofendido e não ofendendo as pessoas. E o exame do perdão vem realmente a mostrar para a gente, esse texto, é dizer de como a gente está avaliando essas coisas, né, de como eu estou fazendo esse autoexame de mim mesmo, das minhas ações, ou das ações que os outros me fazem, com mágoa, para a gente poder saber exatamente o que é perdoar. Então, eu peguei até do dicionário aqui, perdão é processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor, né? E diz que a coisa mais
libertadora que alguém pode fazer, é perdoar. E é isso eu queria que a gente ficasse pensando, porque na Bíblia também, né, o perdão vem assim, dos bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Eu queria ver o que a gente está pensando, né? O que a gente está fazendo realmente com relação às ofensas que a gente tem recebido. E o texto fala para a gente se preocupar realmente com esse autoexame. Olhar para dentro de nós, ver nas nossas atitudes como é que estão sendo com relação aos nossos semelhantes, as pessoas que estão nos ofendendo, né? E até ele vai um pouquinho mais longe, ele fala que a gente tem que avaliar que às vezes nossas atitudes que acaba passando isso para o outro que nos ofende. Se não é um resquício das nossas atitudes. Quer dizer, é uma coisa tão grandiosa, né? Porque às vezes a gente recebe uma ofensa, uma injustiça, uma culpa, um rancor, um ressentimento, como se só aquela pessoa fizesse. E aí a gente acaba se ofendendo, ficando com raiva, com rancor, com ódio, né? O texto fala para a gente fazer um balanço de consciência, né? E nesse balanço de consciência, se a gente reconhecer que há alguma dívida com quem nos ofendeu, para a gente ter coragem, né? Coragem de pedir desculpa, coragem de recomeçar, né? E a compreender esses nossos semelhantes, que eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Jesus, toda a preocupação que ele teve quando passou por aqui, era que realmente a gente aprendesse a amar, né? E o perdão também é um caminho de amor, é um caminho de poder olhar o semelhante, reconhecer defeitos, reconhecer as virtudes, porque ele fala também no texto que a gente precisava um pouco mais tratar as pessoas fraternalmente, principalmente o que nos ofende, porque essa é a nossa maior dificuldade, né? A gente geralmente procura estar com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que são mais fáceis de se lidar, com quem a gente consegue lidar no dia a dia, e às vezes aquelas pessoas que são mais problemáticas, né? Até parentes, ou chefes, né? Ou amigos, a gente acaba mesmo desistindo um pouquinho. Então Jesus, o texto, ele enfatiza bastante isso, que a gente deve ter por essas pessoas afeição, caridade, cordialidade, né? E sempre que a gente tiver ressentimento, né, ou se sentir ofendido mesmo, procurar mesmo se olhar para dentro e falar o porquê. Por que eu estou assim, né? A doutrina espírita, né, segue, a gente sempre fala aqui, da lei de ação e reação, né? Então, a gente procurar, às vezes, olhar para isso também, para quem está nos ofendendo de alguma forma, né? Se a gente, quem sabe, não descobrir nesse momento por que essa ofensa, né? Por que essa pessoa nos causou isso, se a gente poder levar para essa situação, né? Será que eu mereço? Foi nessa vida o que eu fiz? E, de alguma forma, né, a gente perdoar esse ofendido mesmo, né? Porque, realmente, essa reação que as pessoas, às vezes, causam na gente, né, o texto fala que pode ser do nosso jeito, né? Ou talvez a pessoa viu na gente uma certa arrogância, a pessoa talvez não entenda o cargo que a gente está ocupando ou a vida que a gente tem e acaba nos tratando de alguma forma, né, que porventura, por alguma situação nossa, a gente acabou falhando com essa pessoa, né? Então, as nossas próprias ações também acabam, né, por fazer isso com as pessoas, de elas nos ofenderem, de elas terem práticas com a gente que a gente não gostaria ou não faria. Então, para a gente olhar bastante para isso, tá? O texto diz que a gente, às vezes, tem ações impensadas, né? Até inconscientes. E olhando algumas situações, quando a gente para pensar realmente, a gente acaba, né? De algum momento, sempre no dia a dia, nesse modo de viver que a gente tem, a gente causa alguma coisa nas pessoas. Para a gente começar a olhar isso também. O que eu tenho causado nas pessoas? Se é positivo, se é negativo, né? Porque, de alguma forma, a gente repele, né, tudo que vai, às vezes, contra o que nós pensamos, né, ou algum tipo de agressão que a gente sofre, seja no trânsito, seja numa loja, seja onde for, né? É óbvio que a gente sabe que também não é tudo que são nossas atitudes que geram isso, né? A gente está dentro de um sistema, de uma sociedade, que hoje, infelizmente, existe essa correria, a informática, as pessoas já não pensam tanto, né? E a gente acaba, né, até pensando, nossa, pessoa mal educada, essa não teve educação, ou essa teve demais.
Enfim, é a gente fazer um balanço de consciência mesmo, né? De como a gente foi ofendido e por quem a gente foi ofendido, né? E ver se naquele momento alguma atitude nossa causou algum tipo de desconforto para essa pessoa, causou algum tipo de reação que a gente não queria. Porque o texto diz também que quando a gente recebe algum tipo de ofensa, que não existe também uma ofensa gratuita, né? Existe ou relação a causa e efeito mesmo, a lei de causa e efeito, ou relação de algum motivo que a gente acabou praticando. E aí vem aquela pergunta, mas a gente tem parente na família, tem cunhado, tem cunhada, tem irmão, né, que às vezes a gente acaba tendo muita dificuldade no trato do dia a dia, né? E o Espiritismo diz isso, que esse é o nosso maior trabalho diário, né? É conviver realmente com essas pessoas que a gente tem dificuldade, né? Que a gente realmente pode ter algum encontro de pontas, né? Por causa de um passado, ou até mesmo do presente, mas que a gente não abra mão disso, de procurar mesmo, examinar. E hoje é interessante, a gente estava tendo um almoço de família e veio esse tema, por incrível que pareça, e uma das pessoas fala assim, eu não sei perdoar, ou eu não perdoo mesmo. É interessante como a gente está, né? Porque eu sei também que é fácil a gente vir aqui e falar, né? Eu faço, eu deixo de fazer. E eu sei o quanto é difícil se perdoar mesmo. Às vezes a gente até não se perdoa. E o texto fala isso também. Que a gente tem que praticar o auto-perdão. E a gente tem que perdoar também, às vezes, as pequenas coisas. Um aborrecimento que a gente teve com a mãe, com o pai, com a irmã no dia a dia. E às vezes a gente acaba martelando. Às vezes a gente acaba meses, anos, sem falar com uma pessoa, às vezes por causa de um aborrecimento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque realmente o texto fala, até Jesus vem falando isso, que a gente precisa ter coragem, às vezes. Coragem para voltar atrás, né? Coragem até para pedir desculpa. E ao invés, às vezes, se a gente realmente não reconhece essa desculpa, que a gente só procure saber, né? Só que a gente procure saber, né? Por que essa ofensa, né? E perdoar realmente, ou seja, ficar em paz com isso. Porque, né, bem-aventurados misericordiosos, né? Bem-aventurados, porque eles alcançarão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. É isso que está na Bíblia. E às vezes a gente, no dia a dia, por causa da correria, a gente acaba esquecendo desses detalhes. E as palavras, até de Jesus, as palavras que a gente vê no dia a dia, como eu falei no almoço, que parece ser, né, a perdoar, né, parece ser um ato assim, né, a gente fala com tanta constância isso, que às vezes a gente acaba realmente não sabendo, né, ou esquecendo, né, o que é esse processo mental que visa eliminar qualquer ressentimento. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu já consigo fazer nas pequenas coisas isso? O texto fala para a gente dar uma pensada nisso. Para a gente tratar essas pessoas que nos ofendem de uma forma fraternal, demonstrar afeição, caridade, cordialidade. E é difícil mesmo, né? Até para a gente falar, até para a gente estar aqui tentando pensar o quanto a gente tem dificuldade. Agora, se a gente conseguir ter coragem, se a gente se desculpar, até quando eu sou o ofensor, né, pedir desculpa e reparar essa falta que eu cometi a alguém, né, então isso tem muito valor. Tem muito valor. Não só para a gente, que a gente fique em paz, né, como para o outro que está ofendido também, ou vice-versa. Porque às vezes também eu acho que é muito mais fácil a gente saber o que foi ofendido, né, ou se sentir ofendido, do que efetivamente a gente olhar e entender que ofendeu alguém, né? Porque você vê até a palavra ofensa, né, parece ser tão simples nos dias de hoje, né? Parece que as pessoas não sentem quando ofende o outro, né? Ou não quer saber, ou talvez uma superficialidade que a gente tem hoje que a gente acaba realmente não entendendo. Então o texto ele diz isso para a gente. Se a gente conseguir enxergar que a gente tem débitos, né, com quem nos ofendeu, né? Ou se fomos ofendidos, se a gente conseguir ainda entender, né? Ou procurar saber dentro de nós do porquê dessa ofensa,
a gente vai ficar melhor, né? E o segundo passo é realmente tentar perdoar. E essa reparação, a gente tem que buscar muito mesmo, sabe? Esse perdão, se a gente precisar ser perdoado, ou se a gente tiver que perdoar, a gente tem que ter foco mesmo, né? Não é, eu vou perdoar, mas eu vou deixar de lado essa pessoa, eu já perdoei mesmo. Eu já ouvi muito isso, e eu confesso para vocês que é um exercício muito grande, principalmente familiar para mim. Então, às vezes, a gente tem vontade realmente de correr, né? Tem vontade de sumir, até para fugir de situações que a gente precisa passar, né? Estava conversando com uma amiga agora do curso aqui, que realmente a gente está no lugar que a gente tem que estar, que a gente devia estar, né? Por mais chato que esteja, por pior que seja, ou por melhor que seja, tem ali um aprendizado que a gente tem que passar, seja para o bem, seja para o mal. Mas Jesus já falava, né? Que isso aqui, a terra, aqui é o local da gente travar nossas batalhas, né? A religião espírita fala bastante nisso. Que a gente, quando está lá do outro lado, lá a gente estuda. A gente fica estudando o tempo todo. E aí vem aqui. Aqui são as provas, né? Aqui a gente vai ver se passa de ano ou não, se evolui ou não, né? E o texto traz isso para a gente, que a gente precisa ter muito, que a gente precisa ter muita coragem para fazer isso, né? E tem momentos realmente que a gente se sente muito ferido, muito injustiçado. E é nesse momento que a gente tem que buscar fé. Buscar fé e tentar, né, esquecer esse mal que te causaram, que foi causado, e perdoar. E perdoar. E não, de repente, a gente ficar da cabeça para, né, da boca para fora e dizendo assim, tá perdoado, vai com Deus, né? É mais ou menos assim. E o texto fala um pouquinho também que tem coisa que não depende da gente. Realmente, né, tem coisa que é uma ofensa coletiva, é um dano coletivo, né, que não depende, às vezes, do perdão da gente. Por exemplo, esses assassinatos, né, nessa garotinha do interior agora, uma coisa que nos chocou muito, que fica no noticiário toda hora, né? Você imagina a mãe, os pais, como é que entender uma situação dessa com um filho? É muito difícil, é muito difícil. Então o texto diz realmente que tem coisa que não depende da nossa justiça, não depende da justiça daqui, né? Existe todo um significado. E aí que a gente também tem que evitar os julgamentos, né? Evitar de chamar aquela responsabilidade, né? Porque às vezes a gente se sente injustiçado por outro, né? Você imagina o pai, a mãe dessa menina, né, que acabou perdendo. Então isso me causou bastante chateação mesmo. E o texto fala realmente isso, que às vezes não pertence a gente, né? Inclusive o julgamento disso. Mas ele era bandido, ele era mau caráter, ele não é evoluído, ele não tem evolução, ele é ladrão, né? A gente tem que orar muito para essas pessoas, né? Que eles encontrem um caminho, orar muito por nós também, né? Porque a gente quando abraçou essa doutrina, ou abraça a doutrina espírita, a gente sabe as leis, né? As leis divinas, e a gente está de acordo com elas aqui. A gente sabe que a Terra é um lugar de expiação ainda, né? Já está indo para o mundo de regeneração, estamos a caminho, né? Mas a gente sabe que existe a expiação, existe sofrimento. Então, aqui é o local, realmente, que a gente vai testar nossas habilidades de fé, de perdão, né? De buscar evolução com tanta coisa ao contrário, né? Você querendo ficar em paz, você querendo ter um minuto de respiração, né, de se concentrar, de se equilibrar, e é muito difícil. Mas eu acho que essa é a luta mesmo. E a gente tem contato com amigos espirituais aqui da casa, que eles falam que cada luta que a gente vence, nosso jardim do outro lado vai ficando florido. Vai ficando muito florido. Então a gente precisa ter força, a gente precisa ter coragem, né, para a gente cuidar desse nosso jardim lá de cima. E é aqui que a gente faz isso, através da caridade, através do perdão, né? Através da afeição por essas pessoas que precisam. Então, o que o texto fala é para a gente não perder isso de vista, né? E também isso está na Bíblia, isso está no Evangelho, né? Para a gente se reconciliar com os nossos adversários enquanto ainda há tempo, né? E é interessante, né? Eu falo por mim,
que a gente acha que o adversário é sempre aquele lá de longe, né? Ou uma pessoa que às vezes nem está perto de você. E às vezes o adversário está do teu lado, está embaixo do teu olho, né? E às vezes a gente não percebe. E a gente às vezes não vê nem como adversário, mas acha que tudo pode se resolver, né? Às vezes é um irmão que você tem briga, às vezes é um parente, é uma mãe, é uma filha, né? E a gente acha que está tão do lado, a gente fala, deixa aí, eu prefiro viver de mal, eu prefiro viver de cara fechada e não sei o quê, do que realmente a gente se reconciliar. Então, a reconciliação com todos e com tudo tem que ser a qualquer momento. A gente não pode deixar para amanhã. O texto cobra isso da gente porque a gente não sabe o que é amanhã, né? Isso tudo acontece tão rápido, acontece em um minuto, acontece tanta coisa. Vamos imaginar que não dê tempo de a gente se reconciliar. O texto fala também que pela evolução que a gente tem, a evolução espiritual, a gente está nessa família hoje, né? Eu estou com meu irmão, com a minha mãe, com meu parente, com vocês, nessa vida. A gente não sabe outras quando vai ser. Cada um desce do trem em algum momento, outros sobem. Sabe lá em que local da existência a gente vai se encontrar de novo? Ou quantos milênios vai durar? Para a gente não deixar isso para depois. Para a gente buscar, inclusive essas pessoas que nos ofenderam, né? E perdoar mesmo, nesse momento. E às vezes o quão é difícil perdoar, mas trazer, porque o texto fala justamente que é isso. Para a gente fazer essa autoanálise, né? Para a gente avaliar realmente o que pode ser feito para perdoar essas pessoas. E aí, que é a parte mais difícil, vamos imaginar que a gente não consiga se reconciliar, né? Esses adversários, ou mesmo essas pessoas, né, desses danos coletivos, desses problemas coletivos que tem de roubo, de assassinato, é orar. Orar muito, muito em pensamento para essas pessoas, ou para as pessoas que a gente já não consegue se reconciliar também, né? Para que eles também atinjam um progresso espiritual, como você, como nós. E aí a gente orar para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que nos ofendeu, enfim, para que ele também consiga, né, vencer as tarefas. Porque o Espiritismo fala bem isso, cada um tem sua tarefa aqui. A gente veio, né, com as provas aí para fazer e veio com as nossas tarefas. E não é todos. E parece-me, eu posso confirmar para vocês depois isso, que a grande maioria não cumpre o que prometeu, né? Aquele caderninho que a gente faz quando vai sair de lá com promessa, isso, a grande maioria não consegue curtir, né, fazer. A grande maioria acaba desistindo, porque a prova é árdua, a prova é difícil. Então, essa oração que a gente faça para nós, né, e para essas pessoas também, para que esses que me ofenderam, o que eu ofendi, se eu não conseguir o perdão, que essa oração faça com que todos nós consigamos cumprir nossas tarefas aqui. E não fique esse débito. Porque eu acho que a grande questão e uma situação é deixar alguma coisa para trás, né? Eu li alguns livros que falam do pessoal que está no corredor da morte, às vezes com uma doença incurável, e que 100% deles falam que eles queriam, se pudesse, ter uma segunda chance. Então a gente só precisa olhar se a gente vai ficar esperando essa segunda chance. Porque um dia ela pode não ter, ela pode não acontecer. Então a gente vai esperar o quê? Chegar num ponto que não dá para voltar para trás? Chegar num leito de morte que você não consegue levantar, não consegue se reconciliar com seus inimigos, não teve a força necessária para pedir desculpa? Como é que vai ser, né? Então, o texto pega no nosso pé, né? André Luiz diz para a gente mesmo orar muito se não conseguir fazer o que tem que ser feito. Criar coragem para pedir perdão, né? Para quitar nossos débitos, para não deixar as coisas para se fazer amanhã. Com relação a esses sentimentos, né? Com relação a esse sentimento de desculpa, de perdão, e para a gente evitar também, né? Ele coloca assim, evitemos estragar os pensamentos com vinagre do azedume, porque às vezes a gente potencializa um pouco as coisas também, né? Então a pessoa nos ofende, a gente não consegue, porque, né, até perdoar, e a gente fica,
né? Ficar remoendo aquilo, ficar remoendo aquela situação, ficar remoendo aquele fato, né? Se no momento não consegue perdoar, respira, né? Pede um tempo para Jesus nas orações, porque tem coisas que são muito difíceis mesmo, né? Então, mas pedir um tempo, mas que a gente consiga com esse tempo quitar essas dívidas, ou perdoar quem puder perdoar, para a gente não atrapalhar os nossos pensamentos. Essas raivas, esses rancores que a gente acaba ficando, ou vice-versa, né? Às vezes a pessoa que a gente ofendeu, isso não é nada proveitoso para a gente, de energia, espiritualmente, para a gente tomar bastante cuidado com isso. E ele insiste, né? Que a oportunidade de se reconciliar é agora. É agora. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois, né? Então a gente buscar realmente as faltas que a gente acabou cometendo, né? Seja por ação, por omissão, que a gente fique em paz com nós mesmos, né? Reiterando só que não dá para saber quando a gente vai se ver de novo, né? Quando a gente vai vir na mesma família de novo, quando a gente vai encontrar de novo esse amigo da casa, amigo do trabalho, né? Do que é ruim a gente deixar para depois, então, né? E quando a gente perdoa, né, as mágoas, os ressentimentos, eles acabam se esvaindo mesmo, né? A gente consegue ficar em paz, mas quando o perdão é verdadeiro, tá? Outro ponto que é importante também, a gente às vezes não perdoa o que a gente pensa, às vezes pensamentos ruins que a gente tem, às vezes pensamento de rancor, de raiva, né? E não às vezes não são nem ofendidos, mas a gente fica remoendo essas situações, aí, que acaba nos tirando sono. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que limpar mesmo, a gente se perdoar. Eu achei interessante quando eu estava lendo esse texto, que eu andava meio bravo com meu filho, e aí andei pegando no pé dele, eu andava incomodado, né? E aí eu comecei a ler isso aqui e falei, já dá para pagar isso aqui, né? Quer dizer, não tem sentido você ficar carregando uma coisa que já está resolvida, né? E isso me ajudou. Então a gente também, né? Esses sentimentos que a gente tem, que às vezes não é bom, né? Que não chega a ser assim uma ofensa, mas que a gente apague isso da gente também, que a gente se perdoe. O auto-perdão é muito importante. Eu posso afirmar para vocês, né? Que a gente recebe aqui na casa, em todo canto, seja espiritualmente, seja aqui mesmo, a gente recebe pessoas que se culpam demais, né? Que não se perdoam, né? Às vezes por gestos impensados, por atitudes impensadas. Para essas pessoas também, né? Para que a gente tem que orar, e ela mesma, para que ela se auto-perdoe, porque em momentos da vida, quem já não errou, né? A gente erra mesmo. São os erros que às vezes acaba fazendo com que a gente acerte, mas o que não pode é ficar ressentimento, não pode ficar mágoa, né? A gente não pode ficar nos tratando, nos distratando com essas mágoas, né? E precisa ter coragem às vezes, precisa ter coragem. Então, em oração, a gente tem que fazer isso. Então, a gente precisa perdoar, quem sabe também poderemos ser perdoados por nossas faltas perante nosso Pai. E é isso que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que às vezes a gente acaba achando que é troca, né? Quando a gente lê o texto, né? Parece que a gente acaba achando que é troca. Eu perdoo para ser perdoado, né? E o que eu gosto de falar sempre, o que vale muito é a nossa intenção, né? O que vale muito é o que a gente faz perante Cristo, perante Deus, mas é a nossa intenção. Então, tem gente que fala, mas ele dá as coisas que ele sabe que um dia ele vai receber, né? Eu acho que o Evangelho, eu acho que a Bíblia não quis dizer nada disso, né? Na minha opinião pessoal, é que não existe isso, né? Existe, o que eu sinto é que a natureza, né? A natureza, ela é vida o tempo todo, tá? Então, e a natureza, ela muda sempre para cima. Se a gente estiver de acordo com essa natureza, né? De acordo com as obras, de acordo com o bem, né? Necessariamente a gente vai receber o bem. Porque não dá para ir contra a natureza, né? Eu digo, a natureza, não é só a natureza, o verde, o mundo, a nossa natureza aqui, nossa natureza espiritual. Porque todos temos dentro de vós uma vozinha. Uma voz, né? Que é essa centelha divina, que diz para a gente o que é certo, o que é errado, né?
A gente tem visto aqui no centro, até pelos estudos que a gente tem feito aqui, que a gente ainda, nós como os espíritos, a gente tem nossa natureza, né, do que a gente fez no passado, né, das aventuras, das desventuras que a gente acabou fazendo, e estão impregnados na gente ainda. Inclusive, para a gente sair dessa natureza nossa, que nos puxa para o chão, assim, é difícil. Mas a gente precisa insistir. Combater, sabe, os maus pensamentos, combater os maus hábitos, né, perdoar. Isso tudo faz parte de a gente não fazer tanto contato com essa natureza inferior que todos temos ainda. Para a gente não ficar ouvindo muito essa natureza interior da gente. Para a gente procurar perdoar, né? Procurar fazer coisas boas, procurar pensar em coisas melhores, sem culpa, né? Saber exatamente que momento a gente está da nossa vida, do que a gente fez para trás, né? Do que a gente procura fazer para frente. E ter em mente, né, que a gente está dentro de uma evolução. A gente está degrau a degrau. Eu gosto muito de falar isso, gosto muito de falar, somente nos plantões aqui, que a gente já conquistou algo, que a gente já conquistou algumas coisas. A gente só precisa reconhecer isso na gente, né? Reconhecer que eu já conquistei, reconhecer que graças a Deus eu não mato ninguém, eu não roubo, né? Tem coisas boas aí. A gente precisa reconhecer dentro da gente essas vitórias também, né? Saber que existe um instinto, uma natureza ainda inferior, que a gente está, né, subindo dia a dia, mas já tem coisas boas também, que às vezes a centelha divina, às vezes Deus já fala muito mais alto nas nossas condutas, né? E eu gosto de falar também que a gente tem que pegar aquela vozinha ruim e começar por ela. Às vezes a gente acha que a gente vem para um trabalho social, um trabalho espiritual, uma casa espírita, uma igreja, seja o que for, a gente quer combater, né, as coisas mais difíceis que tem, né? Eu vou ajudar 500 mil famílias, eu vou dar cesta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente, o ideal é começar sempre a travar a batalha pelas coisas pequenas. Porque quando a gente conquista as coisas pequenas, a gente ganha força, a gente ganha base para a gente ir para as batalhas maiores. Então é combater mesmo essas coisinhas pequenas que a gente tem, o orgulho, a vaidade, né? Perdoar para ser perdoado. Então, começar nessas pequenininhas coisas, para a gente poder, um dia, quem sabe, a gente ir nesses combates maiores, né? A gente poder salvar a humanidade, né? Poder não ter mais guerra. Você já imaginou? Existe um exército aí, né? Um exército divino que já está trabalhando para isso, né? Então, quem sabe a gente possa fazer parte desse exército, que a gente possa ter uma base espiritual, né? De se controlar, já controlar os pensamentos, né? Eu não consigo controlar nada. Às vezes, né, a gente fala mal das pessoas, a gente xinga no trânsito, né? Aí você fala, mas isso não é nada. Não, é alguma coisa, né? Porque você imagina um espírito de luz, né, um ser celestial, eu acho que ele não xinga já no trânsito assim, né? Não é verdade, né? Então, às vezes a gente acha que é essas bobaginhas que a gente precisa começar a fazer. A gente acha que tudo isso é bobagem. Então, eu já me dei conta, a gente está num grupo, começamos a falar mal de alguém, a gente escolhe alguém, senta, de quem a gente vai falar mal hoje, né? Não é engraçado isso? Mas são manias que a gente tem, né? Claro que não é todo mundo faz, mas são manias que a gente tem, que se a gente não for cortando essas coisas, né? Se a gente não for querer pegar o nosso lado mais evoluído para tratar, é melhor. Porque a doutrina espírita diz que isso é filosofia. A gente precisa ter uma filosofia, né? Tá numa casa espírita, tá dentro da religião, existe um tripé na religião espírita, que é ciência, religião e filosofia. Então essa é a parte filosófica, né? A parte filosófica é a gente vir aqui, assistir as palestras, escutar essas palavras e tentar ser um pouquinho melhor. É uma prática. Jesus já falava isso, né? Fazer o bem, fazer a caridade. E a gente tentar, apesar desse mundo tão difícil, a gente tentar se desconectar das coisas ruins, né? Tentar se desconectar dessas coisas que acabam atrapalhando a nossa evolução. Porque, gente, às vezes é pura mania. Pode olhar, né? A gente cria hábitos, né, de criança que às vezes é mania, né? Não é verdade? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisinhas. E aí, o autoexame, que o texto quer dizer, é justamente isso. É a gente tentar, no momento certo, olhar para dentro da gente, né, e falar, e como é que eu vou receber essa injustiça?
Como é que eu vou receber essa injúria? Né? Como é que eu vou receber isso? É muito difícil, né? Mas dá para praticar, dá para a gente perdoar, né? E sem esforço, talvez, não dê para chegar em lugar algum. Mas eu acho que se a gente está disposto a vir aqui nessa casa, né, toda segunda-feira, procurar ajudar, procurar ouvir, a gente já quer alguma coisa diferente. E fazer com que essa coisa ganhe força dentro de nós. Espíritos andam em legiões. Vocês sabiam disso? Espírito não anda sozinho, né? Então eles andam em legiões. Então a gente precisa saber com quem a gente vai se apegar. Eu estou tentando me apegar com o pessoal aqui do centro, com meus amigos aqui, com os amigos espirituais. Quem sabe um dia eu for para lá, eu consigo estar na trupe lá, né? Então é isso. A gente precisa saber com quem a gente quer andar, quem a gente quer de companhia. Porque realmente, espírito de luz, ele não vai falar do vizinho. Não vai. Né? Ele já tem um aprendizado, ele já não consegue não falar. Então a gente precisa saber onde a gente quer se pegar. Né? Se a gente vai conseguir perdoar. Se a gente não conseguir perdoar, né, o próprio texto, a Bíblia diz, são leis divinas, como é que eu vou ser perdoado? Então, eu acho que a gente precisa pensar, repensar, né, e viver com harmonia. Né? Buscar essa harmonia. Né? Buscar... A gente sabe que a gente vem aqui às segundas-feiras, provavelmente vocês sabem também, os passes visam o quê? Reequilibrar. Né? A gente chega aqui no centro, eu cheguei assim, não sei se outras pessoas chegaram, a gente chega desequilibrado, com desesperos, né? Às vezes com manias, com tiques, porque aí aflora tudo que a gente tem no perispírito. Né? Então, essa busca que a gente está fazendo é um reequilíbrio. Né? Você se reequilibra primeiro, recebendo os passos, ouvindo essas palestras. A gente, enquanto está aqui recebendo, está na palestra, a gente está sendo tratado pelo mundo espiritual. Né? Existem médicos, existem pessoas que passam e falam, essa pessoa está precisando de um controle aqui, outro controle. E aí a gente vai para o passe e faz encerramento. Então, essa harmonia que a gente vem buscar aqui, a gente poder levar para o dia a dia isso. Né? Agora, é difícil? É muito difícil. Aqui dentro, a gente está coberto com energias, né? A gente está coberto com orações. Agora, se a gente conseguir levar no nosso dia a dia isso, quando vier algum pensamento ruim, quando der vontade de brigar, quando der vontade de xingar alguém, a gente lembrar, só parar para lembrar. Né? Porque se você conseguir lembrar e saber o que você quer, vai ficando mais fácil, vai ficando mais claro. E a gente sabe que não é fácil. Né? Não é fácil, inclusive para mim. Né, que estou aqui tentando falar tudo isso, e às vezes chego em casa, eu tenho um aborrecimento com a minha esposa, com isso e aquilo, é a hora que a gente precisa treinar. Né? Então, o que a gente só precisa realmente é essa harmonia, e a gente tem buscado isso aqui, que é com essas palavras, é com o estudo, é com a doutrina, é com os passes. Isso é a religião. Né? Então, o texto fala também que a gente não pode esperar a aprovação de todos, porque a gente gostaria de ser unânime, né? Então, às vezes a gente magoa as pessoas, às vezes a gente ofende as pessoas até sem querer, até sem saber, né? E para a gente não se preocupar com isso, porque não dá para todo mundo gostar da gente. Não dá para, em algum momento, a gente, sem querer, ofender uma pessoa, né? Então, ele diz que somos falíveis. A gente precisa entender isso, né? Para não ficar se cobrando também, né? A gente ainda é falível. Então, o texto diz, se a gente auxiliar, né, quem ainda precisa de nós, se a gente tiver uma palavra de perdão para quem nos machucou, isso muda a história, muda a energia, muda inclusive, né, nosso dia a dia. Porque quem sabe não era o momento que Jesus fala que a gente precisava se reconciliar com alguém, né? Será que a gente já não foi inimigo no passado? Né? Será que essa palestra não está fazendo, essas palavras não estão fazendo a gente se reconciliar? É isso que a gente precisa olhar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente esquece de ver isso. A gente, às vezes, as pessoas que vêm ao nosso lado, as pessoas que estão à nossa frente, que participam da nossa vida, todos têm experiências kármicas com a gente, né? Toda essa troca de energia, toda essa troca de conversa, de espiritualização,
né? Isso faz parte do nosso engrandecimento. E quem sabe também já não é essa reconciliação. Então, para a gente não perder a oportunidade, né? Sempre rogar as bênçãos do céu, né? Principalmente esses que caminham ainda na delinquência, né? Ou incentivo à perturbação. É difícil para a gente, né? Até perdoar essas pessoas, né? Por tudo que eles causam. Mas esse perdão não depende da gente, né? Como eu falei, é coletivo. O que a gente pode sempre é orar. Orar para Deus, né? E até para a nossa vida, para o nosso karma, seja o que for, porque a gente fuja desse caminho, quem sabe, né? Porque a gente sabe, vim conversando com a Beth hoje, que tudo que a gente faz, né, de bom, cura o mal que a gente tem, né? Então, essa acho que é o comportamento, né? E voltando, não é troca, é só pensar, né, no que eu faço de bom, né? Não importa para quem ou como, isso vai melhorando o meu jardim lá, né? Quando chegar lá do outro lado, você vê um jardim florido, você vai falar, olha, valeu a pena, né? Valeu a pena naqueles momentos eu ter ficado calada, valeu a pena naqueles momentos eu ter chorado no meu travesseiro, quando eu tinha toda a possibilidade de xingar, de ofender, eu simplesmente me calei, né? Então, eu tenho certeza que a gente tem que esquecer todo o mal que nos causamos, né? E se a gente se sentir muito ferido, muito injustiçado, né? Às vezes se ajoelhar para Jesus. Quem sabe é nós pedir perdão para o Pai, né? Das nossas faltas, que às vezes nem sabemos, porque Ele já falou que a gente pode bater, que a porta vai abrir, né? Agora a gente precisa também bater, né? A gente precisa fazer essa comunhão. A gente, energeticamente hoje falando de terra, a gente precisa fazer essa comunhão com o alto, com essa energia que existe, para a gente poder sobreviver, para a gente poder ser um pouquinho melhor, ou se for o caso, né, com aquele texto que fala pegadas na areia, né, acho que todo mundo conhece, quem sabe Jesus está nos carregando, né, e a gente nem sinta, mas que a gente faça essa comunhão, tá, e a gente esquecer o mal mesmo. Eu acho, gente, eu falei bastante, eu acho que o texto era isso mesmo, né? Autoexame, balanço de consciência, né? Procurar esquecer as ofensas mesmo, e perdão, né? Perdão, perdoar para ser perdoado. Muito obrigado, viu? Boa noite. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário para fazer sobre o tema? Boa noite. Boa noite, Tê, tudo bem? Eu acho que, pelo menos para mim, né, o mais difícil nisso tudo bom, primeiro começar a percorrer esse caminho, né, de autoconsciência, de reconhecimento, e chegar até o perdão, né? Mas, para mim, o mais difícil é quando você chega a isso, no caminho da reconciliação, só que o outro não quer. Então, você vai, trilha, que é um movimento já difícil, né, mas viável e possível, né, porque se a gente tem fé, acredita e segue os princípios de Jesus, a gente consegue. Bem devagarinho, mas consegue. Só que, quando chega lá na frente, o outro não quer, né? E aí, eu acho que é um exercício maior ainda, de ficar no espaço do amor, né? Como você disse, de orar pelo outro, mas não esperando o reconhecimento, mas você mesmo reconhecer que não depende só de você, né? Mas que tem o outro nessa história também, né? E acho que isso é o que pode trazer dúvida para algumas pessoas, às vezes, né? De chegar aí. Acho assim, eu chamo de T porque eu tenho intimidade, Tereza. Tereza, eu tenho certeza que quando o perdão é sincero, né, porque a gente tem talvez o hábito de, além de querer alcançar, né, essa evolução, né, alcançar Jesus, alcançar Deus, a gente quer levar o outro, né? Então talvez esse amor chegue a ser tão grande, né, que a gente quer perdoar inclusive pelo outro, né?
que o nosso perdão e amor é tão grande que a gente acaba perdoando, inclusive pelo outro, né? Agora, a gente sabe também, você sabe que a coisa no Espiritismo é pessoal, é intransferível e é único. Ninguém vai fazer o progresso por você. Você não vai fazer o progresso por ninguém, né? Só vai depender daquela pessoa. Isso que é muito duro, né, Tereza? Né? Porque realmente eu acho que teu amor é tão grande que você acaba perdoando pelos dois, né? Você fez todo, você chega naquele passo e a pessoa acaba não perdoando. O que fala o texto, o que fala que a gente tem visto na doutrina, é que realmente quando a gente fez nossa parte, né, a gente não tem como mudar o outro, a gente não tem como mudar a cabeça do outro. A única forma, né, que eles insistem é que a gente dê exemplos, porque as pessoas às vezes não seguem o que a gente fala. E eu posso dizer que eu tenho exemplos concretos no meu lar hoje, né? As pessoas não seguem o que a gente fala, as pessoas só veem exatamente que o nosso comportamento é o que vai mudar, né? Então, talvez nesse momento, até para a gente ficar melhor, ou se alguém tiver uma dúvida que aquela pessoa não quer te perdoar, não dá para cobrar isso, enquanto não partir dela. Agora, o mais importante é você se sentir perdoado também, porque tem coisas que vai além da gente, né? Tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente fez o que pôde, que a gente vai, levanta a pessoa, pega no colo, né? Dá o remédio, às vezes, amargo, e a própria pessoa não quer. Então, é o que você falou, Tereza, você falou, orar, rezar muito, pedir para Jesus abençoar, né? Pedir para essa pessoa, o texto até falou exatamente isso, para que a gente ore, para que essa pessoa consiga cumprir as tarefas dela na terra, que já é demais, já é demais. Porque as tarefas a gente não sabe, nem a minha, ninguém sabe a de ninguém, né? Mas, e o texto fala isso também, se você fez esse autoexame, né? Você perdoou, agora se o outro não tem como te perdoar, é só o tempo, é só a oração e o amor, né? E eu só gosto de pontuar, a gente só tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente acaba amando pelo outro também, a gente quer perdoar pelo outro, né? A gente faz coisas que, de tanto amor, de tanta coisa, a gente atrapalha a evolução do outro também. Mauri, e cada um tem seu grau de evolução, né? Sim. Você tem que fazer só a sua parte. Exato. O outro vai ser o tempo do outro. É isso mesmo. É o entendimento dele, né? Porque às vezes acontece isso mesmo, né? A gente acha que a gente é evolução, mas no fundo é entendimento mesmo, né? Tem coisa que a pessoa naquele momento não entende. E é só oração mesmo, Tereza. Eu espero ter respondido, né? E o pessoal que nos vê pela internet também. Agora não dá para ficar marcando passo, né? Não dá para atrapalhar a sua evolução numa situação dessa. Você tem responsabilidades como ser, como espírito, né? Então a gente não pode, né? Infelizmente, às vezes, eu sempre falei muito isso, às vezes tem hora que se a pessoa quer te dar a mão, tem que vir, mas não dá para você carregar, tá bom? Gente, muito obrigado, Tereza. Obrigada, Maurício. Imagina, obrigado a vocês. E agora, depois dessas ótimas palavras, vamos nos recolhendo novamente e vamos mentalizar por todos aqueles que não podem estar aqui. Vamos vibrar pelo planeta Terra e seus governantes. Vamos vibrar a paz por aqueles países que ainda estão em guerra. Mandando energias, força, por aqueles que estão nos hospitais enfermos, pelos que estão nas ruas, que não têm um lar, um alimento, uma família. Muita força também por aqueles que estão nos vícios, que eles consigam vencer. Vamos passando pelos nossos lares, mentalizando nossos entes queridos, vibrando muita luz, muita harmonia, passando também
pelos nossos ambientes de trabalho. E assim vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos, tirando sempre essa força que vem de dentro de nós. Que tenhamos uma ótima semana e possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus.